Boa. Bom, enquanto isso, hoje nossa Vamos live de lá. número 158 e como tema a gente vai trazer 9 configurações que você, um administrador, ou às vezes até mesmo um dev, né, deve Sim. revisar na sua org. Ou seja, alguns pontos que você deve constantemente, vamos dizer assim, passar e fazer uma revisão da sua org. Então, o primeiro deles faz parte de uma atualização recente que vem na Spring 20, que é o New Salesforce Mobile App Quick Start. Então, esse, na verdade, é um item novo no menu que a gente tem agora, que vai permitir a gente fazer tipo, um passo a passo, um guia mesmo, para você configurar a nova visão do mobile para os seus usuários. Porque teve uma É. série de mudanças. Agora você pode ter layout customizados para o mobile e para o desktop. Então, é importante você revisar, ver a quantidade de usuários impactados e tudo mais. Então, esse, sem dúvida, é o primeiro da nossa lista, porque faz parte da Spring Total. 20, né, que foi É. lançado há uma semana atrás. Como a gente falou, eu acho que essa foi uma das features que mais vai impactar, tanto na visualização, né, que vai mudar, quanto nos Uhum. projetos novos que estão por vir, porque isso dá uma possibilidade de coisas novas no mobile, né, no Salesforce. Então, eu acho que isso é importante de você dar uma olhada e revisar isso no setup, né? Olhar com carinho, vamos dizer assim. Tirar Show. uma atenção Leva um para olhar, carinho. porque é, É, às vezes a gente pensa assim, mas meus usuários não usam mobile, todo mundo tem um desktop aqui na empresa, não serve para mim. É que você se engana. Você pode ter usuários que estão sim, acessando e você nem sabe, né? Porque sim, o seu source para o celular, qualquer um pode baixar e com o próprio login que a gente faz na org, ele pode ir lá e acessar. Tem como tirar? sim. Tem como. Você consegue nas configurações no perfil desabilitar o acesso dele ao mobile, mas dificilmente alguém faz. Então, não leve em consideração que não tem ninguém usando, porque eu já fui surpreendido com isso, de achar que ninguém usava, e na verdade tinha muita gente usando e eu não sabia. Então, Pois vale a é. pena você separar um tempo aí para fazer essa revisão, para olhar mesmo se tem alguém usando ou não, e para preparar, porque mais cedo ou mais tarde alguém pode começar a usar ou querer usar, e quando entrar tá tudo quebrado, nada funciona. Então, se É, precavenha aos problemas que podem acontecer. isso aí. Boa. Um Segundo. segundo ponto, e talvez até um pouco crítico aqui, é a questão de políticas de senha. É muito comum a gente ignorar isso e talvez até dar toda a responsabilidade para a Salesforce em relação à segurança da sua org. E é óbvio que ela Uhum, vai fazer isso da melhor forma possível, mas sim. você pode apertar o cinto ali. O que eu quero dizer com apertar o cinto? As políticas de segurança você pode restringir ela de uma forma um pouco mais segura, né? Com quantidade de caracteres, com se vai usar letra, maiúsculo, minúsculo, números. Então, são exigências que você pode colocar na sua senha. E uma delas que eu gosto bastante é você não permitir que o usuário repita senhas sei lá, dos últimos 3 meses, as últimas 3 senhas, as últimas 4 senhas. Sim. Forçar ele a resetar a senha, uma nova senha a cada um mês, por exemplo. Então, esse tipo de configuração que a gente tende. Estou falando por A experiência própria, deixar. tá? A gente tende a abrir, na verdade. Ah, Uhum. põe que não precisa trocar, põe que pode usar qualquer senha. Aí você deixa o mais aberto possível. Né? Ah, seu source é seguro, não tem problema. Mas É. você está dando mole pro azar. Né? É. A hora que Não, tiver não é problema, uma, que não espera você ter problema para falar assim, nossa, deixa eu revisar as configurações, as políticas de senha, porque eu tive problema. não é uma Quando a boa gente prática, né? não é uma boa prática. Quando a gente trabalha em empresas que são mais rigorosas, que têm uma equipe de compliance, isso acaba sendo o inverso. Aí geralmente é muito restrito ao Sim. ponto de também o usuário se sentir. É. Minha sessão cai a cada 15 minutos, toda hora eu tenho que ficar. Todo mês eu tenho que ficar trocando a senha. Mas tem os porquês, né?
Tem os porquês. Sim, Então, eu exatamente. acho que não precisa ser o nível crítico do tipo, todo mês você tem que gerar uma senha, mas restringir, forçar o usuário a ter uma senha segura, né? Uma senha de 10 caracteres, uma senha com maiúsculo, minúsculo, número, símbolos. Isso garante Sim, uma certa segurança para você dentro da plataforma. isso aí, boa. Terceiro item, a gente já fez uma live aqui só falando dele, e eu acho que sem dúvida um dos itens também muito É. importantes. Nesse ponto ele não é o mais importante, porque o mais importante é o Mobile Quick Start, mas o Uhum. segundo mais importante para mim é o Salesforce Optimize. Na verdade, é o Optimizer. terceiro da nossa lista, mas é o segundo mais importante. Por É. quê? Porque ele vai varrer a sua org, ele tem um algoritmo próprio que não roda dentro da sua org, né? Ele roda analisando os Uhum. seus metadados, e ele varre a sua org de ponta cabeça, procurando não falhas, mas alguns pontos críticos de coisas que você está para atingir limite. Como a gente sabe, a org ela é cheia de limites, esses limites, por mais que às vezes incomoda, eles têm um bom motivo para É. existirem, né? E se você estiver atingindo algum limite, ele vai te dar alertas para isso. Sim, ele Constantemente, pode. eles lançam versão nova do Optimize, ou seja, constantemente ele está mais aprimorado para olhar Sim, e trazer relatórios com mais qualidade sobre a sua org. E o engraçado isso é que aí. quando você entra nele, ele até fala para você, fala, o ideal é que você rode isso mensalmente, que você rode isso toda vez que você instalar um aplicativo novo, que você rode isso toda vez que tiver uma versão nova da Salesforce. Ou seja, toda vez que sair uma release nova, execute o Salesforce Optimize, porque ele vai analisar sua Sim, org e vai dar, de repente, tem algum limite novo que você não parou para olhar o release note, que a gente já cansou de falar que também milhões de motivos para você olhar o release note. Se você por algum motivo não olha o release note, pelo menos rode o seu Salesforce Optimizer. É gratuito, sim. não demora nada, não impacta a sua org e vai te trazer um relatório completo da saúde da sua org. Sim. No Release Notes, normalmente, eles trazem pra gente os critical updates lá, e o que vai afetar e tudo mais. Isso. E muitas vezes você pode até ativar isso no seu sandbox, se não deu nenhum ruim, tudo ficou ali de boa, você ativou e não aconteceu nada demais, beleza, segue a vida. Mas isso pode, no seu relatório do Optimizer, mudar todo o cenário, pode chegar perto de alguma coisa que pode vir a ser crítica. E se já existe esse alerta ali, é bom você ficar de olho, porque pode ser que não deu ruim no momento, mas num próximo momento pode vir a dar um ruim grande e você tem que correr, não saber da onde que é. E aí, o pior ainda, você vai falar, pô, mas no Release Notes a gente ativou tudo lá no Critical Updates e não deu nada. E agora, do nada parou. Então, o Optimizer é justamente para não ser do nada. Exato. Ele avisa você que vai acontecer. Terceiro ponto, e aí faz um gancho até do que o Arthur acabou de falar, é revisar os Security Alerts. É. Dentro da aba de segurança, na verdade, quem tem Sandbox, quem tem DevOrg, depois da release atual, se você acessou, você deve estar vendo uma tarja amarela no seu setup. Essa tarja amarela fala, revise os Né? security alerts. Ou seja, tem coisa para você olhar, tem coisas que estão com data para expirar, e a hora que expirar ele vai ativar e não adianta chorar. A gente também já bateu nessa tecla muitas vezes aqui. Então, é um ponto, sim, você tem que revisar constantemente, principalmente depois do release, mas não só no release. Por quê? Porque os itens que estão apontados nos Security Alerts, eles têm datas. E essas Uhum. datas não são a mesma data que vai sair a versão. Né? São datas espaçadas, são datas que não são É. 100% a data do release note. Então, as mais futuras, elas aparecem até como um informativo somente. Ela não é um alerta crítico de Eles vão mudando segurança. de cor, né? Vão Eles mudando vão de mudando cor. de cor. E Quando ela nas tiver orgs que eu tenho vermelha. visto, tem, Que... tem uns 4 vermelhos já. Então, Uhum. é algo que com certeza amanhã você tem que entrar na sua org e dar uma olhada, porque
mais cedo ou mais tarde, eles vão ativar para você se É, você querer ou não, e aí não adianta chorar porque meu command parou, porque meu componente parou, porque é isso que vai afetar. A comunidade, é componente do Lightning, então abre o olho é, antes que seja tarde. Ó, acabou de dizer que aconteceu com ele. Parou de funcionar a coisa quando? Na sexta-feira. Parou de funcionar o que tinha personalizado. Então, exatamente. Com certeza, caramba, isso é inclusão. Cara, assim, pode vir a ser simples, pode vir a ser uma coisa mais complexa. O fato é que a Salesforce, ela faz tudo que ela pode para avisar. Ela não pode bater de porta em porta É, todo mundo que tem a com org e certeza você falar. poderia ter evitado isso se se numa sandbox você tivesse ativado tudo, como a gente cansa de falar aqui, né? Abre a sandbox, cria uma sandbox só para, de repente, só para esse tipo de teste, né? Você Sim, deixa pega uma atualizado sandbox e. e ativa todos os critical updates, ativa todos os security alerts, que se der ruim, vai ser ali que você vai conseguir identificar que alguma coisa vai acontecer. Sim. A gente também já passou com atualizações, problemas de critical updates, que virou na data da última atualização e a gente dançou porque deixou passar no release note. É. Irã, com personal account já É, só, por si só, sem release, cara, personal account, eu já choro já é só de. difícil. Nossa, mano. Acho É, que se eu tiver que outro dia da vida mexer numa org com personal account, eu acho que eu peço arrego. é Vou falar, difícil. não, dá pro Irã essa org aí que pra mim não dá. Não. Bom, vamos Puxado. lá, continuando. Quinto item, revisar os usuários ativos. Dentro do Salesforce, a gente consegue fazer um relatório de quando foi o Uhum. último login do usuário e a gente consegue listar os usuários ativos. Dependendo do É, porte da empresa, a empresa pode não ter uma política de desligamento de usuários e você pode ter não centenas não, mas dezenas de usuários que estão lá consumindo licença, às vezes empresa comprando licença nova porque não tem é. licença, e tem usuários que já saíram da empresa, usuários que nunca acessaram, Não, nunca é, acessaram. Eu já vi muitos relatórios disso. Você puxa o relatório, tá lá um usuário que você criou tem 2 meses e o usuário nunca acessou a org. E você tá o lá que dando pode uma licença pro acontecer, cara, uma licença de exatamente, US$ 75 ano, né? Ano não, exatamente. desculpa, mês. US$ 75 O mês. que, o que pode acontecer normalmente em empresa grande em determinado projeto, eles criam uma licença para o usuário ter visão de alguma coisa nesse projeto que ele vai participar. Ele sai do projeto ou sai do projeto, sei lá, por algum motivo, e continua o usuário dele lá contando dinheiro e vão aí. Isso pode acontecer com dezenas de usuários mesmo. E aí imagina o rombo, né? Uhum, Para justificar, por exemplo. Vai ser uma tarefa não muito fácil. sim. Bom, próximo item. Depois a gente volta aqui para ler as perguntas. Revisar se os administradores, então faz um filtro de relatório, pega todos os administradores e veja se eles estão com a flag dentro do usuário marcada, que é uma flag chamada Send Apex Warning Email. Ou seja, toda vez que der algum erro de código, algum erro de alguma coisa, ele vai pegar esse erro e vai disparar para os Sim, administradores. Eu sugiro sim, coloca para todos os administradores, enche o saco de todo mundo. Se você é administrador, você tem responsabilidade pela org. Não é porque você é administrador que você tem que isso aqui é o trabalho de outro. Não, enche o saco dele mesmo. Então, uhum. marca essa flag para todo mundo ser bombardeado que tem alguma coisa errada no código acontecendo. Boa. Item 7 também relacionado a código. Lá no seu setup, se você procurar por Apex, você vai ter um item só de Apex e você tem uma opção que chama recompilar todas as classes do Apex. Isso faz o Isso é quê? importante. Às vezes, alguém pode ter subido uma classe que afetou outras classes e você não está sabendo. Então, isso força você recompilar todo o seu projeto, tudo que tem de código do seu Sim. projeto, e ver se não tem nada quebrado. Então, isso Uhum. garante para você que você não vai ser pego de surpresa. Aquela tela de reembolso que o cara mal acessa, mas o dia que ele for querer acessar, aquilo está quebrado porque alguém mudou uma assinatura de um método, alguém mudou qualquer coisa no sistema e você não está sabendo.
Então, Sim. Eu acho recompila de que tempos em tempos para garantir que tudo está ok. se sua classe foi testada de fato, isso provavelmente vai ser um pouco mais difícil de quebrar. Mas, como a gente já falou também sobre classe de teste, muitas vezes as classes de teste são para fazer a cobertura de código. Então, não para testar a classe em si. E quando isso é feito, quando é feito para fazer cobertura de código, muito facilmente vai ser quebrado com qualquer mudança no cenário. Então, mudou alguma coisa ali que não passa mais a sua classe de teste. Você vai quebrar e aí ele vai começar a não ser mais um teste de fato. E aí o que vai acontecer é que é isso que o Fernando está falando. Na hora que for usar, vai estar quebrado e você não vai saber por quê. Vai ter que investigar isso. Isso tudo que a gente fala aqui é porque uma hora que acontecer um problema desse, esse tipo de coisa é muito difícil de você achar. São coisas que são detalhes. E hoje, dentro de uma org de Salesforce, você tem um mundo, né? Então, vamos por aqui que isso quebrou no seu projeto e a empresa precisa pagar alguém para investigar isso. Isso vai demorar semanas, pode demorar, sei lá, 2 semanas para o cara achar que na verdade era um problema pequeno. A solução do problema pode ser somente um clique de um botão, mas para investigar isso, e é aí que está o problema, demora muito tempo. Então, para evitar que isso aconteça, sempre rode suas classes de teste. Bom, próximo lá. Você já deu um spoiler da próximo item, que é o item 8. Também dentro do menu do Apex você tem a opção de executar todas as classes de testes da sua org. Então, também sugerimos você executar de tempos em tempos todas as classes de testes e ver se nada está quebrando. Por que eu tenho que fazer isso se quando eu instalo um pacote já roda a classe de teste? Sim, mas quando você instala um pacote, você pode falar, olha, para esse change set roda somente esse usuário específico. Se isso fizer, se você quiser que rode para o usuário específico, desculpa, para o usuário não, para a classe específica, você não está Isso. testando todo o resto. E pode acontecer o que eu falei no item anterior. Você está subindo alguma coisa que está quebrando outra e você não está sabendo. Então, é muito importante de tempos em tempos você rodar um teste completo mesmo, até os testes dos pacotes, para saber se não tem nenhum pacote que está quebrando e se esse pacote está quebrando, por que esse pacote está quebrando. Se tem algum aplicativo da App Exchange que está quebrando, por que esse aplicativo está quebrando? Para isso eu tenho uma dica que é mais para cliente, principalmente quando você contrata uma consultoria. Sempre, 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 em todo o deploy que for feito, principalmente acho que em Go Live, exija que as classes de teste sejam testadas de fato no mais alto nível. Por quê? A gente já viu, acho que, assim, é difícil falar até um projeto que a gente tenha visto entregue de uma consultoria que a classe de teste não dava erro. Acho que a gente já viu muitas vezes isso. Quando a gente rodava a classe de teste de um projeto que já estava na org, isso não passava nem de 40%. Dava erro, um monte de classe de teste e parecia que não foi feito teste nenhum. A gente até chegava a duvidar de como que isso foi para a produção. Assim, como é que isso chegou em produção? Exatamente. Exato. Então, uma vez que, beleza, está tudo testado, está tudo certo. Toda vez que for feito um deploy, chega em produção, roda todas as classes de teste de novo, vê se está, ou então faz uma full copy, né, da sandbox, roda todos os testes atualizados e vê se está tudo certo. Porque isso também pode dar muito ruim e pode ser que um Go Live seu vire um pesadelo, vire uma semana de Go Live, também já aconteceu já, da gente ter que ficar 2 semanas trabalhando em um deploy, porque a classe de teste de antes não estava feita de uma forma adequada. Uhum. Um outro item, agora o último item da nossa lista, o item 9, é revisar os Apex Jobs. Dentro do menu de setup também, se você tiver com uma org em inglês, Apex Jobs ou trabalho do Apex em português, ele vai trazer todos os Apex que foram executados de forma assíncrona para você. E o que isso garante? Você olhando, se algum deles deu erro, você tem um trecho, um log do erro. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo de ruim na sua org, você já consegue prever antes de que estoure uma terceira guerra mundial ainda. Sim. Então, é importante olhar de tempos em tempos, porque
Provavelmente algum administrador recebeu o e-mail, olhou para aquele e-mail e falou, depois eu vejo, ou o dev olha, ou ignorou simplesmente. E se você não revisa, É, quer dizer, a bomba tá lá. O bomba relógio tá lá só tic-tac, tic-tac. uma hora vai dar ruim. Revisem. Uma hora vai dar ruim. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui com os comentários que hoje já foi bom. Se o Instagram colaborar. Nos comentários tá difícil mesmo. Nossa, é muito difícil ler comentários aqui, vocês não têm noção. A hora que eu quero descrolar, ele abre o teclado. Acontece na minha org na sexta, a gente já falou, ainda bem que é algo simples. A inclusão de uma liberação de perfil, beleza. Imagina uma org de personal account, a gente falou. Na minha tem umas 8 atualizações para entrar. Estou até com medo do que Cara. pode estar por vir. Cara, é o que a gente falou. Cria uma sandbox, de preferência se você tiver uma partial copy, cria uma partial copy, ativa tudo e sai, pega um usuário em key user, sai rodando uma rodada de teste, porque é bem Sim. provável que alguma coisa vai quebrar, principalmente se você tiver, principalmente não, mas especialmente se você tiver muita customização, chances de quebrar são grandes, então não deixe para a última hora. Porque tem coisa, por que tem coisa que só funciona no Classic e tem coisa que só funciona no Lightning? Cara, por que tem uma peça de um carro que só serve numa Ferrari e tem peça de um carro que só serve num Fusquinha? São duas coisas Depende, completamente né? diferentes, né? Por mais que Sim. os dois sejam a visão para o usuário final, a forma de construir é totalmente diferente. Então, É. se o usuário fez, ou se o usuário não, desculpa, se o developer fez alguma coisa que, que é em Classic ele aceitava algumas coisas mais abertas, né, mais Sim. inseguras. Já o Lightning não. O Lightning ele é o contrário, ele é mais fechado e mais seguro. Então, algumas coisas que funcionam no Classic não funcionam no Lightning, por quê? Por questões de segurança. Porque aquele código que está no seu Classic está violando N regras de segurança que o Lightning não Sim. vai permitir. Então, a hora que você traz para o Lightning, é um exemplo, né, de coisa que quebra, por quê? Porque você vai tentar acessar um recurso que você não pode acessar no Lightning. Não tem mais. Então, o Lightning é, sim, mais seguro por conta disso. Então, por isso que não vai funcionar uma coisa no outro. Exato. Martin Cloud, vocês já falaram sobre? Não lembro se a gente já falou sobre Martin Cloud, não? Eu acredito que não. Mas agora eu não lembro, cara, já são quase 160 já, né? Mas, ó, Isa, se a Eu acho gente que não falou, eu vou colocar a na gente lista. pode Tem um falar. amigo que é Tem bem um. fera em Martin Exato. Cloud. Vou tentar trazer ele É, para bater um papo com a gente. isso aí. Mas a quantidade de licenças não é por org ou por usuário. A quantidade de licenças, ela é por org, sim, você contrata, mas quando você cria uma sandbox, você tem também a mesma quantidade de usuários. O ponto que eu falei, a questão de você contratar licença e tudo mais, vamos supor que você tenha, então, 50 licenças contratadas e você está usando 45, certo? E tem usuários que nunca está usando, que o usuário não faz login. Se você desativar Sim. esse usuário, porque ela só conta o uso para os usuários ativos. Se você desativar esse É, usuário, você vai ter 46 licenças. Então, esse é o a cenário. pergunta é quando você cria um usuário, acho que ele quis dizer, quando você cria um usuário, você atrela uma licença a esse usuário. Quando você Uhum. atrela essa licença a esse usuário, você conta uma licença. Não, você não compra porque você já pagou, né? Você já pagou na assinatura. Não, mas conta como uma licença sendo usada. Conta. Conta, entendi. Você fala Isso, compra. isso. Entendi. Sim. Não, não, conta. É. Vai contar com uma licença sendo usada, sim. Então não tem como eu atrelar uma licença para dois usuários, no caso. Uhum. O que pode acontecer, o que eu estou falando de comprar, é a sua empresa crescer, você atingiu o Uhum. limite, chegou um funcionário novo e você não tem licença para aquele funcionário novo. Exato. Aí você vai lá, adquire uma nova licença, e sendo que você tinha licença para desativar. Entendeu? Sim. Ele deu que o I++, minhas classes de testes. Ixi, cara, se você está com I++ nas suas classes de teste, tudo dizer, mas eu acho que sua vida não deve ser fácil. Gostaria de saber mais sobre Marketing Cloud. Beleza, a Erika também perguntou sobre Marketing Cloud. Vou tentar trazer alguém aqui que fale bastante sobre Marketing Cloud. O Daniel respondeu a pergunta do Hugo, sim, que é por usuário.
Uai, na minha org eu tenho 35 usuários, se eu desativar uma, fica com 35 e uma licença livre, mas ela já foi paga, certo? Exatamente. Como o Garotti aqui respondeu, sim. Quando você Show. desativa, essa licença já está paga, você só consegue usar ela para outros novos usuários. É isso aí. Aqui só confirmou, beleza. Ah, cria um grupo no Telegram, no WhatsApp para a galera. Cara, a gente tem o grupo do Discord. Discord não, né? Discord App. Esse É. grupo, ele é por aluno, por curso. Então, a gente tem o grupo do curso de Dev, a gente tem um grupo do curso de Admin. E ontem à noite a gente lançou o grupo do curso de Salesforce para iniciantes. Então, se você já fez esse curso de Salesforce para iniciantes, você deve ter recebido um e-mail, um convite para você fazer parte. A ideia é justamente fomentar e criar esse grupo onde você possa tirar suas dúvidas, onde você possa É. falar com a galera que também está começando e interagir com o pessoal. Então, essa é a ideia desse grupo. Então, se você Sim. ainda não fez o curso, dá uma olhada lá no Salesforce para iniciantes. E se você já fez e não recebeu e-mail, alguma coisa está estranha, procura por Salesforce que você vai achar o e-mail. Mas se ainda assim você não achar, abre o curso, vai no módulo de boas-vindas, que lá dentro tem um link para você se conectar. Beleza? Boa. Qual a orientação para quem vai fazer a prova de admin? Cara, a gente falou já algumas vezes disso, mas basicamente a gente estuda pelo. é, Caramba, fugiu o nome. Qual que é o nome da plataforma que a gente estuda Focus on de Force. prova? Focus on Force, esse é o nome. A gente estuda pelo Focus on Force, a gente faz a trilha da certificação no Trailhead. Por O ordem a gente caminho, faz a trilha de isso que eu ia certificação. falar. O caminho que É, o Arthur fizemos foi, a gente zerou a trilha, a gente pegou a é, trilha oficial do Trailhead do curso da certificação de admin, a gente isso. zerou a trilha, depois que a gente zerou a trilha, a gente foi para as questões do Focus on Force e zerou o Focus on Force, vamos dizer assim, atingindo pelo menos os 75%, e aí sim E fomos aí? confiantes para a prova, né? O que ajudou é que a gente estava numa época em que a gente estava justamente falando sobre admin, que Uhum. hoje virou o curso que a gente tem de administrador Salesforce. Inclusive a turma fechou hoje de manhã, então Sim. infelizmente não posso nem falar para você fazer o nosso curso, porque a turma está fechada. Mas, cara, se eu tivesse que seguir esse caminho, seria esse. Foi exatamente o caminho que eu segui. Fazer a É, trilha oficial do Trailhead e depois pegar o Focus on Force e olhar as questões. sem Por dúvida. que Focus on Force? Porque Focus on Force não é dump. Fuja de dump. Dump é se Furado. achar que você está entendendo, mas você não está entendendo. Focus on Force, ele te dá a questão e ele vai te dar a razão pela qual você errou. Olha, você errou essa questão e por causa disso, disso, disso. Está aqui o link da documentação que explica o porquê você errou. Tá? Então, dump Isso você não aí. vai ter isso. E a gente já viu vários casos de dumps errados. O cara acha que está estudando certo e chega na prova, dumps. Manda. Beleza, pessoal? A todos, um forte abraço e a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Um abraço, galera.